é tão fundamental para o nascimento e para a vida quanto procriar. A educação é apenas uma continuidade da procriação. Portanto, devemos só. Podemos ter ministros da educação que sejam capazes de entender isso. É um ponto. O que a mídia tem a ver com isso? Então, trouxe a questão da educação. O que a mídia, o que os meios de comunicação têm? Toda vez que você associa a mídia à cidadania, a atitude imediata é quase sempre pensar na mídia como parceira natural dos direitos sociais. A mídia como parceira da saúde, parceira da educação, parceira da habitação, parceira da proteção coletiva, parceira da aceitação das diferenças sociais. Você pensa na mídia como isso, afinal ela está aí para quê? Você pensa como parceiro. Mas na sociedade moderna, na sociedade contemporânea, os direitos sociais eles são posteriores aos direitos civis. Os direitos civis é o direito de representação democrática, de liberdade de expressão, de voto, de livre trânsito. Isso é direito civil. Direito social é educação, saúde, transporte. Se nós ficamos no caso brasileiro, o foco gerativo desses direitos sociais, podemos dizer, é a Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque essa Constituição de 88, que é uma Constituição bastante avançada, ela transferiu os direitos sociais do capítulo da ordem econômica para o da ordem social e reinterpretou esses direitos como direitos universais da cidadania, na Constituição. Então, o conceito de cidadania se amplia como o conceito de apropriação de bens coletivos. Isso é ser cidadão, é você poder se apropriar de bens coletivos. Você tem que ter atendimento e saúde, Você tem que ter educação universal, pública e gratuita, ainda que existam escolas privadas. Você tem que ter condições de se deslocar, sem que isso afete o seu fundamento do orçamento, da sua casa para o trabalho. Você tem que ter segurança pública. Isso é direito social. Então, mas uma coisa que nós sabemos é o formalismo dos direitos. Direito é muito bom para falar, para dizer você pode, você tem, mas vá poder. Tanto uma coisa é o formalismo dos direitos e outra é o exercício efetivo dos direitos. Então, no contexto político e econômico, em que esses direitos se institucionalizaram, esses direitos sociais, a mídia já era parceira irreversível, não dos direitos sociais, a mídia era parceira irreversível do capital financeiro. A mídia sempre foi parceira do mercado, do capital financeiro e do Estado empenhado em políticas de ajuste fiscal típicas do modelo neoliberal. Há pouco me perguntava a moça aqui, durante a entrevistinha antes, se a crise da Biblioteca Nacional, que eu presidi a Biblioteca Nacional do governo Lula, se a crise estava aí já antes, eu estava, o prédio já estava aqui, como é que está tendo a primeira pergunta, o governo está interessado em biblioteca realmente, ele está interessado em economia, em ajuste fiscal e mercado financeiro. Então, na prática, essa parceria que a mídia tem um só quando houve a questão das cotas, que está nesse capítulo dos direitos sociais, de equalização da cidadania, do cidadão negro, que é historicamente cidadão de segunda classe, imediatamente se formou em jornal importante do Rio uma pequena intelectualidade orgânica contra racismo. Também desde a universidade, a UERJ aqui, a simpatia da universidade que acabou com essa coisa e hoje está seguindo. Então, a mídia é parceira do mercado, tem que botar isso na cabeça. Isso implica na prática
uma dissonância ideológica entre o ativismo em prol da universalização dos direitos sociais e a valorização que a mídia faz da lógica do mercado. Porque o ativismo está afim, esse elogio à lógica do mercado é afim à privatização, na apropriação dos bens coletivos que estão implicados nos direitos sociais. A mídia é privatista, basicamente privatista. Então, a consciência individualista, privatista, monopolista, que é os privilégios, que é as cotas para si, porque quem já nasceu em classe social alta, de cor branca, já nasceu cotado. Então a cota já veio de nascimento, é cotado socialmente. Claro que ele não quer cota mais para ninguém, cada macaco no seu galho, Então a consciência individualista se sobrepõe no espaço público à consciência solidária e se sobrepõe gerando condições desfavoráveis para qualquer novas estratégias de institucionalização dos direitos sociais. Portanto, a cidadania que serve de referência para essa nova qualificação histórica da existência é a cidadania consumidora, é a cidadania do consumo. Eu não tenho absolutamente nada com o consumo. O consumo é o momento da produção, é o momento, hoje se fala sociedade de consumo, que ela é maior do que a produção, todo mundo consome, uma roupa. Eu tenho sim contra a ideologia da formação da consciência do cidadão pelo consumo. Isso aí para mim é um ponto sério. Então, o social passa a ser qualificado pela capacidade de consumo. E é isso que passa a definir a agenda pública. É isso que passa a definir a agenda pública. Para a cabeça da agenda pública, dos planejadores da economia nacional, inclusive da educação, você pergunta o que é socializar, ele vai responder: socializar-se é consumir. É consumir. Aí não tem um problema com essa equação. Portanto, nós podemos, então, assinalar nesse ponto uma transformação na tradicional organização da sociabilidade republicana. Quer dizer, quando nós falamos de comum republicano, de comunidade republicana, falamos de república, o comum republicano se investe, do ponto de vista do Estado-nação, das formas de ordenamento jurídico e das fronteiras territoriais. É isso o comum republicano. Mas na vinculação da sociedade civil, de que fazemos parte, o comum se investe da forma da esfera pública. E nós entendemos a esfera pública como um espaço de comunicação em que cada indivíduo passa por uma relação dual, uma relação de dois, a uma relação discursiva com a massa, com o grupo como um todo. Portanto, a esfera pública é um espaço cultural, é um espaço de cultura, mas é um espaço ao mesmo tempo político. Porque foi a política e foi a cultura que presidiu a reinterpretação da antiga comunidade na Europa no século XVIII. Portanto, a irrupção dessa realidade nova foi constituída na esfera pública como os efeitos das transformações das relações de produção dada pela Revolução Industrial e que se alinhava com a expansão da democracia burguesa. Então, vejam só, a educação e a cultura foram estratégicas para a concepção da democracia como valor e como fim, e não apenas a democracia como mecanismo de governo. Portanto, a disseminação, quando se diz o povo é soberano, a disseminação desses dogmas de soberania do povo, demandava, exigia o livre trânsito de ideias. Portanto, a ideia da disseminação, da democratização da cultura é afim à soberania popular. Isso no período clássico da classe burguesa. Então, o espaço público, portanto, sempre foi simultaneamente político e cultural. O espaço público sempre foi uma conjugação de política e de letras,
na acepção ampla da palavra, não só literária. Então, discursivamente, o espaço público se apoiava em instituições literárias, arenas de debate, meios editoriais, além da imprensa, como esse agente promotor de cultura. Então, a associação entre parlamento e letras foi muito familiar aos intelectuais oitocentistas e novecentistas, aos intelectuais do 800. Agora, vejam só, a abolição, a República foram dois fatos realmente importantes e marcantes ao longo da história brasileira. A abolição, sem esfera pública aqui no Brasil, não haveria abolição. E não era apenas de imprensa, a imprensa abolicionista, era nos cafés, era nos debates, era nos comícios. Portanto, a esfera pública, a esfera pública, não é comunicação de massa, como dava no mercado. É um lugar de trânsito de ideias, de debate de ideias. A esfera pública é necessariamente atravessada pela política. Então, para a instância política, portanto, sempre foi importante o aperfeiçoamento dos métodos, das condições de debate, de discussão e de persuasão. De dizer, esse é o problema do público. Ou seja, sem uma retórica particular, sem um discurso particular que empurre a política, uma retórica capaz de expressar a linguagem das massas no espaço público, a razão, por melhor que fosse, a ciência, por melhor que fosse, seria apenas um instrumento de dominação, seria apenas um instrumento de poder. Portanto, por detrás dessa retórica, estava o sistema educacional. Os abolicionistas, presta atenção, foram educadores públicos, foram macroeducadores, como na Alemanha foi educador Goethe, foi educador Schopenhauer, foi educador Nietzsche, foram educadores públicos da modernidade alemã. Os educadores públicos da modernidade brasileira foram aqueles que prepararam o Brasil para ingressar no século seguinte, foram os abolicionistas. Esses são os primeiros grandes macropedagogos da realidade brasileira. Portanto, é preciso começar a ver e ler os intelectuais da abolição como educadores da consciência pública brasileira. Sem a abolição, esse país estaria mergulhado no atraso que sempre teve e aquele mesmo atraso que foi aquela coisa portuguesa aqui no Brasil, com exceção do Dom Pedro II, que esse foi melhor que os presidentes seguiram. Eles foram bons governantes. Então, só que na primeira metade do século XX, essa retórica industrializada, que antes tinha educação, ela se tornou aquilo que Adorno chamou de indústria cultural. Ou seja, ela se tornou alguma coisa que podia ser submetido ao diagnóstico de homogeneização cultural e que foi objeto de crítica de toda a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Haber, essa gente toda. Só que mais tarde essa expressão indústria cultural se estendeu à mídia eletrônica, que é da importância do rádio, portanto da televisão, perdeu força a expressão com a tecnologia digital, hoje com a internet, e foi progressivamente substituída pela indústria de conteúdos. É uma expressão ambígua. Hoje, conteúdo, você tem inclusive gestor de conteúdos. Gestor de conteúdos. Então, o espaço público foi tecnologicamente ampliado. Nunca foi tão grande o espaço público por causa da mídia, da internet. Mas a conexão disso com o sistema educacional é remota. É remota. A conexão hoje do espaço público orquestrado e dirigido pela mídia é com o mercado. É apenas com o mercado. E, mais diretamente, com o capital financeiro. Ora, eu não pretendo falar muito, então vou pular umas coisas para dizer o seguinte, que na década final do século passado, a tecnologia digital, isso que na internet, passou a impulsionar
passou a consolidar a fragmentação dos públicos da tradicional mídia eletrônica, que era rádio, televisão, sob a forma de individualidades comunicantes, ou individualidades interativas. É isso que estamos vivendo hoje com as redes sociais. Quer dizer, a antiga interação era a palavra que usava a televisão, o rádio, para o jornal, a interação do leitor, regido por aquele modelo da massa anônima, da massa heterogênea, deu lugar à interatividade, que é uma palavra de 20 anos para cá. Essa palavra não existia, interatividade. O que é a interatividade? A interatividade implica um processo gradativo de apropriação da tecnologia da comunicação pelos usuários. Então, é a internet, o novo grande mídia. A internet é um mídia que sintetiza todas as possibilidades expressivas da mídia anterior. A internet pode ser imprensa escrita, pode ser rádio, pode ser televisão, pode ser enciclopédia, pode ser arquivo universal, e acena para novas modalidades de trabalho intelectual, afinado com o desenvolvimento da rede mundial de computadores. Ora, essa